Olá! A saúde e a cura que as pessoas desejam está geralmente num conjunto de práticas simples que fazem a diferença na conquista desse resultado. Conquista que as pessoas muitas vezes não alcançam através do uso de medicamentos durante meses e anos. O jejum é uma dessas práticas simples. O jejum terapêutico, o jejum adequado, o jejum bem orientado, tem essa condição de ser um elemento, um instrumento de promoção de saúde importante. O que é o jejum? O jejum é a privação parcial ou total de alimento por um certo tempo, né? Não é passar fome, é algo programado, né, com um objetivo definido. E como funciona? O princípio é deixar o corpo sem trabalho digestivo por um período maior do que o habitual. E diante desta condição de não ter trabalho digestivo, o corpo aproveita para fazer o seu processo de desintoxicação, o seu processo de autolimpeza, porque naturalmente se acumulam no corpo resíduos, substâncias tóxicas, chamadas toxinas, verdadeiros venenos, que mesmo os bons alimentos resultam nesses subprodutos. Imagine ainda mais essa oferta de substâncias tóxicas a partir de alimentos que não são naturais. Então, normalmente o corpo é invadido, é agredido de substâncias tóxicas, e é a permanência dessas substâncias no corpo que resulta frequentemente na produção das doenças, de todas as doenças. A instalação de um processo inflamatório com a sequência na instalação de uma doença determinada. Então, o jejum é a possibilidade de que nós damos ao nosso corpo de ficar um período sem trabalho digestivo para que ele aproveite esse período para exonerar, para fazer a eliminação de todas essas toxinas. Esse mecanismo chamado de autofagia deu ao biólogo japonês Yoshinori Izumi o Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Ele fez estudos mostrando esse mecanismo, como o corpo é capaz de fazer essa autolimpeza, que ele chamou de autofagia, e com isso se desvencilhar dessas substâncias tóxicas e sair do caminho do adoecer, que esse é o primeiro caminho do adoecer. Então esse é o mecanismo. Então, o jejum então serve para essa desintoxicação, que é na verdade um processo preventivo do evitar o adoecer, mas é também curativo. Curas que, como eu disse, não se conseguem através de medicamentos, são alcançadas a partir da prática do jejum de maneira adequada. O jejum serve também para que nós aprimoremos nosso processo digestivo, tão essencial para a vida, para a constituição, a manutenção de uma flora intestinal saudável, as boas bactérias, para o controle da fome, do vício de comer, né, que acomete tantas pessoas. A prática do jejum faz com que essa compulsão pela comida desapareça. Também serve para não engordar. Quer dizer, quando se pratica um jejum adequado, de maneira regular, repetida, programada, a pessoa sai daquela possibilidade maior de ganhar peso de maneira extraordinária, como também é um mecanismo fantástico para o processo de emagrecer. O jejum favorece muito. Elimina também vícios específicos, como por exemplo o vício da comida doce, do açúcar, que é muito forte. A prática do jejum ajuda a pessoa a sair desse desejo, muitas vezes incontrolável. A prática do jejum ajuda a recuperar o paladar, muitas vezes distorcido, né, a partir das experiências alimentares anteriores, e o jejum gera esse controle que a pessoa normalmente tem dificuldades de conseguir fazer por si só no seu dia a dia. Também ajuda a controlar a ingestão de quantidades, né? Quando a pessoa está naquela prática compulsiva de comer em quantidade excessiva, a prática do jejum vai colocando o corpo no equilíbrio dessa quantidade necessária, e a quantidade excessiva de comida é um dos grandes problemas para a saúde, é uma das grandes causas do adoecer, do desvitalizar e gerar todo tipo de doença.
Agora, como fazer então o jejum? O jejum, como então nós dissemos, é manter um período maior sem alimentação, sem trabalho digestivo. Nós fazemos primeiro de maneira orientada por um profissional que tenha experiência e que vai fazer segundo a sua individualidade, segundo a sua necessidade, segundo as suas características, né? E sempre ao lado do programa de jejum, um programa adequado de nutrição. Quer dizer, não é simplesmente fazer jejum, parar de comer, deixar de comer. É junto a correção, a reeducação alimentar. Sempre com muita água, a supressão é da comida, mas especialmente nesse momento continuar bebendo muita água é necessário para o processo de jejum. Se instala jejum sempre de uma maneira progressiva, se suprime, por exemplo, uma refeição, que hoje é o que se chama o jejum intermitente, né? Você faz um período de alimentação e um período de jejum. Então é suprimir uma refeição. Quando você tira uma refeição, seja ela qual for, você vai ver que vai acontecer um período sem alimentação, um período de jejum, portanto, de 17, 18 horas. E isso já é um suficiente para o processo de limpeza do corpo. À medida que isso é feito, a pessoa já está acostumada a fazer esse jejum, de suprimir uma refeição, e isso ele pode fazer por um período, uma vez por semana, né? E essa frequência vai depender muito da necessidade, do que a pessoa tem para ser curado, do seu grau de intoxicação, mas até mesmo sem doença nenhuma, uma pessoa manter um jejum de suprimir uma refeição, um jejum intermitente uma vez por semana é muito interessante. Você vai estar sempre evitando o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo. Elas não têm tempo de se acumular, porque você favorece essa limpeza, né? Depois de um tempo praticando um jejum de 17 horas, suprimindo uma refeição, você pode passar a fazer um jejum de 24 horas, né? Depois de algum tempo, pode fazer de 36 horas, um dia e meio. Enfim, essa duração do jejum, ela vai depender da condição da pessoa, mas sempre, entenda, de maneira progressiva e de maneira orientada, né? Outra maneira de fazer jejum, que seria o jejum parcial, né? O jejum parcial é você suprimir, por exemplo, um determinado alimento. Você pode fazer, que seria um jejum parcial, passar um dia somente comendo vegetais. Por exemplo, fruta no café da manhã, salada no almoço, fruta ou salada vegetal no jantar. Ou passar um dia somente com frutas, passar um dia tomando somente sucos naturais, são formas que nós chamamos de um jejum parcial, que você de qualquer forma suprime um trabalho digestivo maior de outros alimentos, fazendo uso apenas de vegetais que já são naturalmente desintoxicantes. Nós dizemos que os vegetais são verdadeiras vassouras, sai limpando o corpo. Então, isso também pode ser feito. Você começa a fazer um jejum desta forma e depois vai caminhando também progressivamente. E aí você pode fazer um dia só de vegetais, 2 dias só de vegetais, 3 dias de vegetais, né? Um dia só de suco, 2 dias ou 3 dias. Então você veja que é sempre essa correlação entre suprimir refeições e um tempo determinado e de maneira progressiva. Quais são as reações quando se faz um jejum? Veja, o corpo está acostumado a receber comida, a receber alimento. Na hora que você faz um jejum, que você interrompe aquele fornecimento de energia, de calorias que o corpo estava acostumado, o corpo sente e vem, muito frequentemente, uma sensação de tontura, de mal-estar, de fraqueza, de tremor, aquela sensação de que parece que vai desmaiar, né? Isso acontece tanto mais quanto mais a pessoa está intoxicada e à medida que esse jejum tiver sido instalado também de maneira súbita. Daí porque a gente vai fazendo progressivo, aos poucos, especialmente em pessoas muito intoxicadas e muito doentes, né? Mas essas reações são possíveis. O que você precisa saber é que essas reações não são de gravidade, não tem risco, elas são incômodas, são desconfortáveis, mas também passam rapidamente. Se isso acontece um dia, 2 dias, o 3º dia já não acontece mais, porque o corpo vai se acostumando com esse novo modelo, com esse novo caminho de alimentação. Então, entender essas reações.
Então a conclusão que nós tiramos é assim: há práticas curativas além de tomar medicamentos. Isso é muito importante que você saiba disso. Porque nós vivemos uma realidade que as pessoas pensam que só se podem curar, alcançar resultado tomando medicamentos. Isso não é verdade, muito frequentemente não é verdade. A segunda conclusão é: o excesso de alimento é nocivo. Quer dizer, comer em grande quantidade é as maiores agressões ao corpo. Comer muito mata. E o jejum vai exatamente trabalhar. O jejum é esse processo, então, de conclusão, que é eliminar os resíduos, eliminar essas toxinas que estão ali dentro do corpo. Então, um jejum adequado, ele não é moda, ele é uma prática terapêutica potente e que deve ser usada adequadamente para que nós possamos alcançar o ser saudável, que é a condição que você pode e deve viver. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.